A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus na Escola Dominical. Estamos na lição número 2, um assunto muito importante, com toda a importância da Palavra de Deus, mas nesse sentido que nós vamos estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublime, coisas maravilhosas, não é isso? Então nós vamos, antes de fazer a leitura da Palavra de Deus, nós vamos pedir a direção de Deus, a unção do Senhor, para que Ele possa abrir o nosso coração, a nossa mente e entendermos melhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta vitória que vai nos concedendo para estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, vem iluminar o nosso coração, a nossa mente, nos dando condições de compreender melhor a Tua Palavra, Pai querido. Te pedimos, ó Deus, te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, fazer a leitura bíblica em classe. Está em Efésios, no capítulo 1. Pega a sua revista da Escola Dominical, nesse horário. E nós vamos ler o capítulo 1, versículo 3, 4. Depois, para ganhar tempo, vamos passar, como está aqui mesmo, do 9 ao 14. Bem? Leamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Graças a Deus, essa leitura já bem sugestiva e nos mostra o assunto que Deus nos concedeu nesta oportunidade. Então, meus irmãos, o ponto central dessa lição de hoje é justamente que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E muitos que só pensam em bênçãos materiais, não é isso? Um carro, uma saúde, não sei o que e tal. Não é dizer que está errado, esteja certo. Mas são coisas passageiras. As materiais é que passam. Agora vamos ver as eternas, as bênçãos espirituais. Então vamos abordar aqui a grandeza, da excelência e perfeição do projeto divino. Projeto de Deus. Foi o projeto de Deus para quê? Para conhecer ou conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Isso? Nós somos escolhidos. Não é dizer que Deus tem um grupo só de escolhidos. Qualquer um pode ser escolhido. Qual é o primeiro passo? É só aceitar Jesus, como nós já fizemos. Aí passamos a ser o quê? Escolhidos dele. Muito bem, ser escolhidos. Então, nós vamos justamente ver e nos aprender e receber as bênçãos espirituais que às vezes nós negligenciamos por uma coisa ou outra. Muito bem. Então aprove a Deus, foi da vontade de Deus, executar o plano da restauração e reconciliação com a humanidade. Ou seja, a humanidade estava caída e aprove a Deus seu grande amor, o grande amor de Deus, fazer duas coisas importantes. Restaurar, que estavam perdidos no pecado, nos restaurou. E ao mesmo tempo nos reconciliou com Deus, que nós estamos irreconciliados através do quê? Do pecado. Uma vez reconciliados com Deus,
através de Jesus Cristo, aí vamos agora ser abençoados, muito abençoados, porque as bênçãos espirituais, justamente o que nós estamos aqui para aprender. Então, ele nos convida, o apóstolo Paulo, no sentido aqui da Epístola aos Efésios, a glorificar a Deus. Por quê? Pela sua bondade, pela bondade a bondade de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos sempre agradecer. E o que mais? E a misericórdia com todos os pecadores, é o que nós éramos, Muito bem, isso aí foi a introdução e que nós vamos agora entrar nos tópicos. No primeiro tópico é a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Então, qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Antes, a nossa posição era fora da palavra de Deus. Hoje, a nossa posição é diferente. Por quê? Porque no passado, que era a nossa posição antes, no passado estávamos perdidos, estávamos condenados. Essa era a sua e a minha posição. Antes, estavam condenados aqui, à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, a graça de Deus, Ele nos otorgou em Cristo o quê? Esse privilégio da salvação. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo São Paulo, como nós estamos aqui, ele nos apresenta uma verdadeira adoração. Como assim? Porque dados os benefícios, das bênçãos que Deus tem nos dado, nós temos que adorar a Deus. Apresenta uma sequência de adoração da bondade de Deus. Inclusive, ele começa a frase, nós vamos aqui no versículo 3, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Leamos aqui o versículo 3 da nossa edição, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, tá vendo? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele começa com bendito o Deus e Pai, bendizendo ao Senhor por todas essas maravilhas que Ele nos tem proporcionado, que Ele nos tem nos dado. Bendito, ele começa assim, com essa frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos concedidas. Então, meus irmãos, aquele ao qual devemos adorar, essa identificação, bendito seja ao Senhor, e essa expressão, bendito o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, as bênçãos espirituais, nós devemos ter sempre, ser gratos a Deus. Essas bênçãos mencionadas ao longo das passagens de Efésios, no capítulo que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, ele leu o 3, o 4, aí pula para o 9 e o 14. Por causa, creio aqui que o comentarista quis abreviar o tempo, não é isso? Mas se nós lermos todo, do 13 ao 14, nós vamos ver as bênçãos mencionadas, não, na longa dessa passagem que nós acabamos de tais como. Qual foi as bênçãos? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Olha aí, primeira bênção. Deus nos elegeu para sermos santos. Conforme o versículo 4 diz, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, é a primeira bênção espiritual, como diz aqui, né? Nós acabamos de ler, o versículo 4, para sermos santos. Né? Nos predestinou para sermos filhos. Versículo 5. Né? Nos predestinou para sermos filhos. E aqui, ó, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Né? Então, estamos nos referindo às bênçãos espirituais que Deus nos proporcionou para nós. Primeiro, para sermos santos. Segundo, sermos predestinados como filhos e nos fez agradáveis a si. E nos fez agradáveis a Deus. Por que nós somos agradáveis a Deus? Através de Jesus Cristo, que nós não éramos nada. Mas hoje somos através de Jesus. Então diz aqui, ó, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não é que nós somos bem, não. É a graça de Deus sobre nós. Reconciliou, nos fez agradável
Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Olha quantas bênçãos espirituais nós estamos vendo aqui, aprendemos aqui nessa lição. Né? Santos, como já falei, filhos, nos predestinou, e agora nos remiu-nos por meio do sangue de Cristo. É a nossa vitória total. Versículo 7. Em quem temos a redenção, todo mundo sabe que a redenção só através do sangue de Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha aí. A remissão dos pecados, das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Porque nós somos salvos pela graça. Quem éramos nós? Somos salvos pela graça. Então isso é importante. São as bênçãos que nós estamos vendo aqui nesse tópico. Na nova posição em Cristo. O que é que eu e você somos agora? Qual é a nossa posição? Como nós vemos aqui. Não é isso? Nos acolheu da sua vontade redentora, revelou-nos a sua palavra, selou com o Espírito Santo, que maravilha, da promessa. Versículo 13, versículo parte B. Mas vamos ler o versículo todo. Em quem temos vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Agora, olha só, no final do versículo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha, né? E ainda garante a validade da promessa, garantiu essa validade. Então, tais bênçãos que nós estamos vendo aqui, que provém de Deus, que Deus planejou através da redenção do seu Filho, que nós devemos valorizar e que realizou. E através do quê? Do sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, que garante, nos garante. Então essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo disse no princípio que nós lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Você já agradeceu a Deus? Já pensou? Já parou um pouco para agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais? Ou você só agradece pelas bênçãos materiais, passageiras, que não deixam de ser boas, mas são passageiras? Então, para um pouco, qual é a nossa posição, a minha, a sua, que somos hoje? Que maravilha! Na presença de Deus. Qual é a condição? Então, essa expressão em Cristo significa o quê? Que somos abençoados, está vendo? Com todas a bênção espiritual, a partir de quê? Da sua pessoa, da pessoa de Cristo. Como? Na obra realizada no Calvário. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, deste modo, não andamos mais em trevas. Maravilha. Mas agora como somos o quê? Filhos da luz. Filhos da luz. Glória a Deus. Então, resumindo esse tópico, esse primeiro tópico aqui, em síntese do tópico 1, essas bênçãos espirituais que os crentes recebem, nós como servos de Deus, crentes em Cristo, essas bênçãos espirituais que os crentes recebem na paz de Deus, possibilitam o quê? Uma nova vida em Cristo, portanto devemos lhe ser agradecidos. Bênção gloriosa. Então acabamos de ver esse primeiro tópico sobre a nossa posição atual, no sentido de bênçãos espirituais que nós devemos valorizar, porque tudo se nós negligenciarmos, nós perdemos até as bênçãos materiais, mas espirituais, né? Muito bem. Acabamos para o segundo tópico. Uma nova, ou seja, uma vida cristocênica neste mundo. O que é cristocênica? Cristo no centro da nossa vida. Embora nós vivemos neste mundo, mas temos esse privilégio. Deus nos dá essa força, nos dá essa graça. Uma vida cristocênica. Glória a Deus. Então essa revelação é como se fosse um mistério que agora foi revelado. Versículo 9. Vamos ver aqui no versículo 9. Colossenses, ou seja, Efésios, né? 1:9. Aí mesmo, só o versículo 9. Diz aqui, ó. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo 9 aí, justamente da nossa lição, né? Descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então o mistério foi descoberto. Qual é esse mistério? Da nossa salvação, Cristo. Muito bem. Então sinaliza essa frase descobrindo o mistério da sua vontade, que acabamos de ler,
sinaliza o quê? A revelação, atenção, a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Estava oculta. Estava oculta. No versículo 26, aí mesmo, no capítulo 1, fala sobre isso. Colossenses 1, 26. Você pode passar um pouco aí algumas folhas. Aí, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 1, 26, diz assim: o mistério, tá vendo? Que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ou seja, a mim e você somos santos. Então, esta verdade diz respeito ao quê? Esse mistério é revelado aos decretos eternos que Deus planejara, os mandamentos, a vontade de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade. É a vontade de Deus nos abençoar. Com o propósito de quê? De salvar os pecadores. O propósito principal, lembra de João 3,16? Bem conhecido: Deus amou muito de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não tem, mas tenha vida eterna. Maravilha, né? Então, tudo isso Deus fez por quê? Por amor e misericórdia. Por seu amor e a sua grande misericórdia. Por intermédio de quem? De Cristo. Para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, seja o primeiro. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20. Vamos ler. Colossenses 1, 16 ao 20. Diz assim, presta atenção. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, em tudo ele é o primeiro. Glória a Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então está aí essa maravilha que nós acabamos de ler, essa obra poderosa que nós estamos vendo aqui, esse tópico, segundo tópico. Cristo no centro da nossa vida, embora vivemos neste mundo, mas estamos vendo a revelação do mistério em nossa vida. Então, irmãos, é motivo de nós pensar, fazer uma reflexão, que nós éramos agora as bênçãos espirituais que Deus está nos concedendo. Agora, na plenitude dos tempos, como diz aqui no segundo subtópico, a plenitude dos tempos. O que é isso? Vamos ver. Então, nessa aqui na Efésios, o apóstolo Paulo revela que o plano de Deus, o plano divino, é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Vamos ver aqui o versículo 10, aqui da nossa lição, Efésios 1, 10. E se tornou, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tá vendo? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Essa plenitude de tempo não é agora, é no final, no tempo de Deus, é no tempo que Deus concede. A plenitude dos tempos, Paulo revela, é o plano divino, vai convergir todas as coisas em Cristo. O que é isso? Implica o quê? Implica em dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14, 11, que eu dou uma referência aqui. Vamos ver aqui, Romanos 14, 11. Muito bem, que diz: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus e toda língua confessará. Então, 14, 11, justamente, tudo vai convergir, confessar que só o Senhor é Deus. Então nós estamos nesse contexto, nessa vida, neste mundo, mas Cristo
Nós estamos aprendendo que é o centro de toda a nossa maneira de viver. Então implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade soberana de Deus. Então esta declaração, pulando aqui um pouco, esta declaração não tem conotação universalista. Não é dizer que todo o universo vai ser salvo. Está salvo, não é isso. O desejo de Deus é isso, mas tem uma condição. Qual é? Aceitar a Cristo como Salvador. Porque a ideia, as ideias que no fim todos serão salvos. Isso não é bíblico. No fim todos serão salvos. Deus é amor. Não. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja, vendo? E também a cabeça do universo. Tudo. Como nós acabamos de ler. Ou seja, cristocênico. Tudo em Cristo. Então a dispensação deste plano será na plenitude dos tempos. Como nós vemos aqui no versículo 10 da nossa lição. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Que nós não sabemos. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, no final. Nós vemos tudo pelo versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Muito bem, refere ao tempo de Deus, ao tempo divino. Não adianta você escutar, é Deus, é o tempo de Deus, não é isso? Muito bem. O subtópico 3, desse tópico 2, diz assim, louvor da sua glória. O que quer dizer isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito da nossa eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Vamos ver o versículo 12 e 14? O versículo 12 diz assim, com o fim, no nosso caso, que nós somos salvos, né? Cristocênico e tal, a nossa posição que já acabamos de ver. Qual é o final disso tudo? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. E o 14 diz, o qual é o período da nossa herança, para a redenção da possessão a Deus, para louvor da sua glória. Então o que quer dizer isso? Significa que nós estamos neste mundo recebendo as bênçãos materiais, principalmente as espirituais, que é o que nós estamos estudando, para tudo nós glorificarmos a Deus, louvar a Deus. Deus nos criou para louvarmos, para agradecermos, para adorarmos ao Senhor. Esse é o propósito que Deus tem conosco. Então nós temos que viver para Cristo, nesse sentido, conforme estamos aqui nesse tópico que acaba de dizer, o louvor da sua glória. O propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Conforme os versículos 12 e 14 que nós acabamos de ler. Então isso assinala não somente para a gente adorar a Deus, não só com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então o louvor a Deus não consiste só em você dizer assim, glória a Deus, aleluia, também. Mas também nos seus atos, no seu procedimento, no seu temor, está louvando a Deus. Outros verem e glorifica até a Deus por minha causa, por sua causa, o nosso comportamento. Porque somos uma nova criatura. Cristo está em nós. Entendeu? Cristo é autêntico. Então aí com isso nós levamos também outros a Deus, conforme diz aqui o tópico 3, o subtópico 3, do segundo tópico. Então, por conseguinte, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que possuímos, vem de quem? Vem de Deus. Nós temos que nos conscientizar isso. Embora você se esforce, trabalhe e tal, mas quem dá a saúde? Quem dá a possibilidade? Vem de quem? De Deus. Então você e eu devemos tudo glorificar a Deus, colocar Cristo no centro. Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Conseguimos tudo que somos, fazemos e possuímos, vem de Deus. Aí, pois, começa na sua vontade, culmina na sua glória. Nos Atos 17 e 28. Muito bem. Agora vamos ver aqui o terceiro tópico, que é o último. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. Muito bem. O Espírito Santo desempenha um importante papel, como nós somos sabendo, no plano da salvação, idealizada por quem? Por nosso Deus Pai. Muito bem. O selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus
Qual é a palavra de Deus? O Evangelho da nossa salvação, que um dia nós também ouvimos, e que por meio da fé nós nos rendemos a Cristo, estamos selados. Né? E por meio da fé, é claro, se rendemos a Cristo, recebe o quê? O selo do Espírito Santo no momento da nossa conversão. Estamos selados. Você sabe que é uma coisa selada, só quem mexe é o proprietário, né? O certo é esse. Então, nós somos de Deus, selados pelo Espírito Santo, somos realmente propriedade de Deus. No momento da nossa conversão, nós somos selados pelo Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Você aceitou Jesus, eu aceitei, tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Tanto é que o batismo com o Espírito Santo não salva. É isso? Muito bem. É outro assunto, né? Nós não vamos entrar nessa parte, que tem os frutos do Espírito e os dons espirituais. Bem, então recebe o selo do Espírito Santo no momento da nossa conversão. Quando a gente se converte, aí nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, penhor, da nossa herança. Muito bem. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, da posse, como eu acabei de falar, né? Da posse pessoal. Só a pessoa que pode abrir uma carta no nome da pessoa. O selo é a garantia. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor. Somos garantidos pelo Espírito Santo. Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, a nós que somos servos de Deus, o que Deus identifica? Deus identifica os que pertencem a Cristo. A Cristo. Por quê? Pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus. É isso? No sentido de ir para o céu mesmo. Por quê? Porque só, conforme está escrito em João, só são os filhos. Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, e como diz a Bíblia, o maligno não lhes toca. Vamos ver aqui? 1 João, capítulo 5, versículo 18. Isso é uma garantia que às vezes o crente fica com medo. O inimigo vai me pegar, não sei o quê. Será que o inimigo está doente? Não. Se você é um servo de Deus, fiel, temente, você pode ser tentado e tudo, mas o maligno não te toca. 1 João, capítulo 5, que diz aqui a referência, versículo 18. Presta atenção. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O primeiro passo é esse. Tá vendo? Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Tá vendo? Então a gente não precisa ficar com medo do inimigo. Mas olha só o que o versículo diz na parte A. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Agora, se você viver em pecado, aí você está dando brecha para o inimigo. Está dando lugar. É isso? Não dê lugar ao diabo. Então, o versículo 18 diz isso. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí, mas o que diz Deus já conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está escrito aqui. Maravilha, né? Então, assim, a terceira pessoa da santidade, que é o Espírito Santo, não sabe, tem um papel fundamental de quê? Regenerar, purificar e santificar o pecador. Que bênção gloriosa, né? Glória a Deus. Então ele é quem convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Como nós vemos ali em João 16, 7 e 8, todos conhecem essa passagem. Que também produz no crente o quê? Um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso que é importante. Por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Amor, benignidade, bondade, são os frutos do Espírito. Eu e você, praticando o fruto do Espírito, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus vem por quê? Por meio do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Tá vendo? Gálatas 5, 22, 23. Então, isso é importante. Nós vemos que a obra do Espírito Santo em nossa vida, por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque se a gente entristecer o Espírito Santo, ele se afasta de nós.
Aí nós não temos mais esse relacionamento, não temos mais força, aí ficamos tristes, já não valorizamos a palavra de Deus, o culto já adoramos assim só de lábios, porque fizemos alguma coisa e entristeceu o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo, e é importante, quando nós percebemos que estamos entristecendo o Espírito Santo, é hora de nós corrermos, buscar, jejuar, pedir a Deus graça, força, mostrar algum erro, alguma coisa, para não perdermos esse relacionamento com o Espírito Santo, através dos frutos, conforme diz aqui. Então, como diz aqui, o penhor da nossa herança. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Estamos penhorados pelo Espírito Santo. Tudo isso, o que é que significa? Significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Vamos ver aqui, voltando aqui no versículo 14 da lição, diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, ou seja, nós somos de Deus, Deus nos apossou de nós, mas pela herança, por esse penhor do Espírito Santo, como nós acabamos de ler aqui. Ó. Vamos ler de novo. Ó. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente seja salvo para sempre. Como eu já falei no princípio, salvo para sempre. Ser salvo uma vez salvo, pode pecar, pode fazer tudo. Não, senhor. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Isso depende de quê? Da minha conduta, do meu procedimento, da minha obediência com Deus. É? Para que o quê? Para que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Fiéis. Vamos ver. Mateus 24, Evangelho de Mateus. Viu? Vamos ver aqui, para confirmar. Muito bem. Mateus 24, versículo 13. Ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Mas aquele que perseverar até... Então essa palavra perseverar, ela é muito abrangente. Abrange aqui obediência, fidelidade, praticar da palavra de Deus. Está perseverando. Só os perseverando. Por isso que não uma vez salvo, salvo para sempre. Tem a condição de obedecer a palavra. Então, meus irmãos, nesta porção dessa epístola aos Efésios, que nós estamos acabando de estudar, nessa porção do Efésios, vemos o quê? O plano divino, o plano de Deus revelado, resulta em quê? Na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo. Glória a Deus. E na ressurreição de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, ambos, os dois propósitos, devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Por quê? Como eu disse aqui no princípio, realmente, como está aqui, que vemos no resumo, no ponto central, que Deus nos deu os bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o objetivo principal é nós louvarmos, agradecermos ao nosso Deus por essas bênçãos espirituais e não negligenciarmos. Então esse assunto muito importante que acabamos de realmente estudar, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e que vamos valorizar as bênçãos espirituais na nossa vida e mantermos esse relacionamento com Deus mais e mais através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que vamos agradecer a Deus por essa vitória que nos concedeu de estudar a sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pedimos por todos os teus servos, continua dando força, dando graça, dando ânimo, confiança e fé em Ti, e possamos, ó Deus, manter a nossa confiança em Ti e sempre valorizar a nossa salvação e agradecer por essas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. Se te pedimos, te agradecemos por tudo, no Teu nome, Jesus. Amém.